Esse trabalho nosso aqui, nele nós estamos com você tendo uma aproximação da verdade, daquilo que é a vida livre de contradição, de problemas, de sofrimento. Essa é a nossa proposta aqui nesses encontros, investigar isso. Há uma pergunta que nós subestimamos. Geralmente fazemos a pergunta, mas não conseguimos ver a extensão da importância da investigação do assunto. Apenas fazemos a pergunta para encontrar uma solução para ela, mas não compreendemos a importância de investigar o assunto. Eu me refiro à questão de como lidar com os pensamentos. As pessoas querem aprender a lidar com os pensamentos, porque os pensamentos são aflitivos, são conflituosos, criam problemas para as nossas vidas. Então, elas querem aprender a lidar com os pensamentos, para se livrarem dos pensamentos negativos, dos pensamentos intrusivos, dos pensamentos que criam sofrimento para elas. Aqui eu quero abordar esse assunto da importância de lidar com isso, lidar com os pensamentos. E por que isso é importante? Porque isso é a base de uma compreensão de como viver a vida sem conflito, sem sofrimento, sem problemas. Então, a que nível isso é muito importante? Repare, em nossas relações, nós precisamos descobrir como viver em paz uns com os outros. E nós temos envolvido nisso essa questão, por exemplo, da autoimagem. Nossas relações são relações entre imagens. A imagem que você tem sobre quem eu sou. Então, a imagem que você tem sobre mim é uma crença que você faz. A imagem que eu faço sobre você também é uma crença. Nossas relações entre marido e esposa, entre pais e filhos, entre patrão e empregado, entre amigos, entre pessoas com quem nós nos relacionamos, são relações que têm por base, por princípio, esse movimento interno em nós, que é o movimento da imagem, desta autoimagem. A imagem que eu faço de mim e a imagem que eu tenho sobre você. E que você tem sobre você e que você tem sobre mim. Essa autoimagem é pensamento. O nosso contato é um contato, na verdade, se sustentando por pensamentos, sem termos uma compreensão desse processo em nós. Repare, isso é a falta da visão de um conhecimento sobre quem nós somos, realmente, verdadeiramente. Então eu quero tocar com você aqui na importância do autoconhecimento. Assim, lidar com pensamentos requer a visão do autoconhecimento na prática. Reparem a beleza da importância disso, da compreensão disso. Quando há uma revelação da verdade sobre você, quando fica claro esta revelação, esse modelo de ser alguém, que é o modelo da autoimagem, nas relações, elas desaparecem. O fim dessa autoimagem é o fim da complicação, da dificuldade, da dor na relação, do sofrimento na relação. Nós temos, assim, a revelação de algo além da autoimagem. Quando temos ciência de que nossas relações se assentam nesta base. E, portanto, numa base
de contradição, de sofrimento. Vamos ver isso com calma, agora aqui nesse momento. Todo contato que tenho com você é um contato de memória, de lembrança, de ideia que tenho. Então, o pensamento em mim é uma ideia, uma lembrança, uma imagem que está presente nesse momento em razão de coisas, de situações que vivemos no passado. Então, notem, nossa relação agora aqui é uma relação que é só uma imagem, uma ideia, uma lembrança, uma recordação de situações que vivemos no passado. Assim, o encontro que tenho com você é um encontro de imagens. Em alguns momentos, me sinto feliz com você. Em outros momentos, não me sinto tão feliz com você. Em alguns outros momentos, me sinto inteiramente triste, decepcionado, frustrado. Decepção, frustração, se sentir bem ou não se sentir tão bem nessa relação, observem isso. É algo que está dentro desse movimento, que é o movimento de passado, de memória, de lembrança. Então, nesse contato com você, eu reservo essas lembranças. E em novos encontros com você, eu trago isso de novo. À baila, a esse momento. Então, nossos encontros são encontros conflituosos. Vamos investigar isso aqui, vamos explorar esse assunto juntos, porque, em geral, nós acreditamos na palavra amor dentro das relações. Em geral, nós usamos expressões como, por exemplo, amor. Notem isso. Não há verdade nesse padrão de encontro, nesse padrão, nesse modelo de encontro. Tudo que temos é um movimento de pensamentos. Esse movimento de pensamentos não conhece outra coisa, a não ser esse modelo já conhecido de sentir, de pensar e de agir, neste autocentramento. É assim que essa autoimagem se posiciona. Algumas coisas eu gosto, outras coisas eu não gosto. Puro autointeresse, esse interesse egocêntrico que nós temos, eles se mostram bastante claros dentro de nossas relações. Nesse gostar, nesse não gostar, do que o outro representa para mim. Mas notem, o outro é uma imagem que eu tenho. Se é uma imagem que eu tenho, eu não estou lidando com ele. Estou lidando comigo mesmo. Então, ele é uma representação psicológica daquilo que eu acredito ser. Nesta autoimagem que faço sobre mim, percebam isso, nós não estamos vivendo uma vida em plenitude, em completude, numa real apreciação verdadeira da beleza de nossas relações. Nós desconhecemos a liberdade, a paz, a felicidade e o amor nesses encontros. Então, a ideia de amar é uma ideia. Então, nós usamos a expressão amor, mas o que é o amor? Aonde é que está a realidade do amor? Se todo o nosso comportamento é um comportamento que está dentro desta imagem
desta autoimagem? Assim vamos compreender isso juntos, vamos tornar isso bastante claro para nós mesmos. Esse encontro com a verdade divina, com a verdade de Deus, requer a compreensão de tudo aquilo que se passa dentro de cada um de nós. Não ter a compreensão disso é não ter a visão na prática de como nós funcionamos. Então, o autoconhecimento na prática é a ciência da verdade, da revelação daquilo que somos em nossas relações, daquilo que apresentamos ser em nossas relações. Percebam a importância disso. Quando as pessoas dizem, eu preciso me livrar do ciúme, eu preciso me livrar da inveja, eu preciso me livrar da raiva, eu preciso aprender a lidar com o outro, eu preciso melhorar como pessoa. Observem isso. Há em nós sentimentos de arrependimento, de remorso, de culpa. Nossas relações são relações que não carregam esse perfume da inteligência, da compreensão, da harmonia, da felicidade. E tudo isso está presente porque não sabemos de verdade lidar com os pensamentos, porque são construções do pensamento em nós. Essas imagens, a imagem que eu faço sobre quem eu sou, esta autoimagem, e a imagem que eu tenho sobre quem você é. Qual será a verdade do pensamento nesse mim, nesse eu, nesta pessoa? Esse eu, essa pessoa, é o ego. A identidade que vive neste autocentramento, procurando para ela própria resultados bem particulares. Então, numa relação, as pessoas estão interessadas nelas mesmas, sempre nelas mesmas. Se há esse autointeresse, esse interesse egocêntrico, não há amor, não há verdade, não há harmonia, não há paz. Como alcançar a paz? Como viver essa paz interior? Veja, são perguntas que as pessoas fazem, são inúmeras as perguntas que as pessoas têm. Eu preciso encontrar a felicidade? Parece que tudo está bem na minha vida, mas está faltando alguma coisa. Então, na verdade, há algo faltando. O que é isso que está faltando? Então, toda esta condição psicológica de ser alguém na vida, dentro da experiência, nesse viver, dentro dessas relações humanas, são conflituosas. Isso porque estamos internamente em conflito. Se você está em conflito interno, se não há quietude, se não há paz, se não há liberdade, se não há uma real compreensão da vida, sua relação com o outro será sempre uma relação centrada no eu? Será possível nesta vida nos libertarmos desta autoimagem? Olhar para o outro sem a imagem? Olhar para ele sem qualquer imagem dele ou dela? Sim, nós podemos e precisamos reconhecer o rosto da pessoa. Precisamos, sim, não há nada de complicado nisso. Saber o nome da pessoa, reconhecer o rosto.
conhecer um pouco desse comportamento externo, dessas reações que ela apresenta sempre nesta relação aqui comigo. Mas será possível esse sentido desse mim, desse eu, dele nós estarmos livres aqui, nesse instante, nesse encontro? Então percebam a importância de aprender a lidar com os próprios pensamentos, porque é isso que nos dá a possibilidade de um esvaziamento desse psicológico conteúdo que dá formação a esta imagem, a esta autoimagem. Então agora nós podemos fazer aqui uma pergunta: o que é o pensamento? Acabamos de colocar isso aqui, que o pensamento é só um quadro, uma ideia, um conceito, uma imagem que está presente aqui, que vem do passado para dentro dessas relações. Então, um pensamento em você é só o passado? Em qualquer nível que o pensamento ocorra, estamos diante de uma memória. Então, você pode ter uma imagem de si mesma, de alguém desagradável, de alguém ruim, de alguém de quem você mesmo não gosta, mas essa imagem é um pensamento, uma lembrança, uma ideia, algo que vem do passado. Aqui descobri como olhar para esta autoimagem sem colocar o sentido de alguém presente nesta imagem é observar, sem esse centro que é o eu, o ego. Isso é o fim dessa autoimagem. Um olhar livre do observador é o fim da autoimagem. É isso que temos trabalhado aqui com você dentro desse canal. Aprender a lidar com pensamentos é aprender a tomar ciência de que o pensamento ele pode ocorrer como algo que vem de uma memória, de uma lembrança, vem do passado, apenas como uma reação a esse instante. Mas isso não precisa ter uma identidade presente nisso, como nós temos feito. Nós temos colocado uma identidade presente nesta lembrança, então isso se torna uma autoimagem, a imagem do eu, do ego. Veja, nos aproximamos agora aqui de uma forma prática do autoconhecimento. O autoconhecimento é a ciência desse sentido, desse eu presente no pensamento, na memória, na lembrança, na imagem. Quando há uma observação sem o observador, não há autoimagem. Há só uma imagem que surge, uma memória, uma lembrança, mas ela não recebe uma identidade. Percebam isso. Então, nesse contato com você, será possível um olhar livre da imagem que eu tenho, que esse eu tem, que ele tem dele mesmo, que ele tem de você? Será possível apenas o olhar, uma constatação daquilo que está presente aqui nesse instante, nessa relação? Então, nos livramos da autoimagem, nos livramos deste centro particular, que é o ego, nesse encontro. É isso que temos tratado aqui com você. Isso é o fim para o pensamento. Então, lidar com o pensamento significa lidar com o fim de uma identidade.
para reagir ao pensamento. Não se trata de escolher um pensamento bom ou um pensamento ruim. Não se trata de gostar de uma imagem que aparece ou não gostar de uma imagem que aparece. Quando fazemos isso, estamos colocando a ilusão do eu, do ego. Então, estamos sustentando uma autoimagem. Não se trata de gostar ou não gostar de você. Se trata de tomar ciência de que esse elemento que gosta ou não gosta é uma autoimagem. Quando colocamos atenção sobre todo esse movimento do pensamento que surge nesse instante, nesse contato, nessa relação, esse jogo termina. Isso é o fim da autoimagem e, portanto, isso é o fim da imagem que eu tenho também do outro. Então, será possível um contato nesse instante livre de imagens e, portanto, livre do ego? Então, nesse momento, nós temos a presença da realidade do amor. Assim, o despertar da consciência é o despertar da natureza do ser, que é a verdade de Deus. Nesse trabalho, estamos lhe mostrando como, na prática, descobrir a liberdade de uma vida livre deste mim, deste ego. Isso é o despertar da consciência. Alguns chamam de iluminação espiritual. É a visão da verdade de que o sentido de dualidade, de ego-identidade, de separação, não está presente. Aqui nós estamos trabalhando isso com você em encontros online. Nós temos diversos vídeos aqui no canal. São algumas centenas de vídeos explorando esse assunto também com você. Então, nesses encontros online que temos aqui, nos finais de semana, através de perguntas e respostas, estamos olhando para isso juntos, de uma forma muito direta. Então, eu queria lhe convidar a compreender melhor, a aprofundar melhor, a investigar isso. Além disso, temos uma oportunidade nesse encontro com o silêncio, algo presente nesses encontros online que nós não temos naturalmente nesses vídeos. Então, aqui na descrição do vídeo, você tem o nosso link do WhatsApp para aprofundar isso, para trabalhar isso. Ok? Além disso, temos encontros presenciais, nós também temos retiros. Se o que você acaba de ouvir aqui é algo que faz sentido para você, deixa aqui no comentário, sim, faz sentido. Ok? Já deixa o seu like, se inscreve no canal e a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. Então, autoconhecimento não requer esforço, não requer uma prática, não requer um exercício. A única coisa presente no autoconhecimento que se faz necessário é essa atenção plena